escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus irmãos, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical. Nós estamos estudando a revista Expressão, cujo título é A Bíblia que Jesus usava, uma introdução ao Antigo Testamento. E hoje estudaremos a lição do número 4, continuidade e descontinuidade entre os testamentos. O nosso texto básico está lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que está conosco, mesmo quando passamos por momentos difíceis, mesmo quando achamos que estamos perdidos, que a situação da nossa existência já está fora de controle, mas nós sabemos que isso não é verdade, porque o Senhor está no controle de tudo. Tudo que acontece é por tua vontade, tudo que acontece é por tua permissão, Pai. E nós temos certeza disso. Então te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é. Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor está conosco. Esteve conosco, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por tão grande salvação. E queremos, acima de tudo, Pai, colocar nas tuas mãos, Pai, esta aula, tudo que será dito aqui, Pai, seja para a glória e honra do teu nome, para a edificação da tua igreja, Pai. E ainda na tua presença, Pai, nós queremos, com um pedido especial, colocar nas tuas mãos, Pai, todas as famílias que estão passando por um momento de aflição, seja por motivo de luto, seja por motivo de enfermidade, Pai, principalmente pela situação que nós estamos passando com essa pandemia, Senhor. O Senhor esteja consolando os corações, dando força, dando sabedoria, que teu Santo Espírito, Pai, esteja carregando todas essas pessoas, esses irmãos, Pai, que sofrem nos teus braços, Pai. Para aqueles que, por conta da pandemia também, Pai, estão se sentindo deprimidos, teu Santo Espírito age poderosamente, Senhor, consolando, dando sabedoria, dando forças, Pai, para que todos possam ter a iluminação do teu Espírito e que consigamos, Pai, passar por esse momento difícil em que todo mundo, toda a humanidade está imersa. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos, Pai. Amém. Há uma afirmação que é atribuída a Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, que diz o seguinte: o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Essa afirmação toca na relação existente entre os dois testamentos, relação que, ao longo da história da Igreja, tem se mostrado controversa.
Sempre existiram grupos que se inclinaram a preferir o Novo Testamento em detrimento do Antigo. Isso não é diferente, né? Até hoje é assim. Muitos defendem que há uma descontinuidade radical entre os testamentos, afirmando, por exemplo, que no Antigo Testamento Deus tinha um povo, o povo de Israel, ao passo que no Novo Testamento um povo é o outro, é a igreja. Que no Antigo Testamento a lei vigorava, enquanto que no Novo Testamento estamos livres de qualquer obrigação em relação à lei moral de Deus, que vivemos apenas pela lei do amor, a lei de Cristo. Talvez você tenha até repetido, por exemplo, isso é coisa do Antigo Testamento, não está mais valendo para nós. Não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, na verdade, essas afirmações, ou essa afirmação especificamente, é um equívoco, porque parte do pressuposto de que os testamentos eles tratam de assuntos e doutrinas e realidades diferentes. Essa, na verdade, é uma questão muito séria, porque muitas divisões entre os cristãos surgiram exatamente dessas divergências, ou seja, em torno de como se compreende o relacionamento entre os testamentos. Então, o nosso objetivo na lição de hoje é observar a continuidade e a descontinuidade que é manifestada entre o Novo e o Antigo Testamento. A primeira parte da nossa lição de hoje, ela trata que nós chamamos de continuidade soteriológica. Só para a gente esclarecer, o que é soteriológico? É algo que se refere, o que pertence, ou que é próprio à soteriologia. E o que é a soteriologia? É uma parte da teologia que estuda a salvação da humanidade. Então, em outras palavras, nós estamos querendo dizer que existe, de fato, uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento com relação à doutrina da salvação. Sempre existiram pessoas defendendo a ideia de que no Antigo Testamento a salvação possuía um modo operacional distinto daquele encontrado no Novo Testamento. Há quem veja no Antigo Testamento uma espécie de salvação pelas obras, ou ainda, salvação pela fidelidade e aliança. Até quem afirme que a entrega da lei, a de Moisés, a lei mosaica no Sinai, que está lá em Êxodo 19, 20, ela é uma republicação lá do princípio do pacto das obras que Deus fez com o homem no Éden. Segundo essa visão, a salvação e a obtenção da vida eterna se dão em algum nível pela obediência à lei. É importante observarmos que sobre o Antigo Testamento, tanto quanto sobre o Novo, a salvação sempre se deu exclusivamente pela graça do Senhor. Veja aqui em Romanos, capítulo 4, o apóstolo Paulo ele está tratando de provar um argumento que ele havia colocado anteriormente a respeito da justificação pela fé. Então, vamos dar uma olhadinha no Romanos 4, versículo 1 ao versículo 6. Ora, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica. O ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a que Deus atribui justiça independentemente de obras. Muito bem. Veja que no versículo 6 ele menciona Davi como alguém a quem Deus atribui justiça independentemente de obras.
Meus irmãos, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas ele também foi proibido de construir o templo porque ele era um homem que tinha as mãos sujas de sangue. Ora, se a salvação e a justificação perante Deus fosse pelo cumprimento da lei mosaica, qual seria então a incoerência de você ouvir nos 10 mandamentos não matarás e Davi ser justificado? Ora, um homem que tem as mãos sujas de sangue não foi porque ele era açougueiro ou coisa do tipo, não. Porque ele havia cometido muitos homicídios. E Deus colocou na conta dele isso. Chamou atenção para essa questão. Mas isso não implica na salvação de Davi. Por quê? Porque a salvação não é por obras. Veja, por exemplo, quando se fala a respeito do adultério, não adulterarás. É uma história clássica a respeito de Davi. Né? E veja que nesse adultério de Davi, ele incorre no adultério e posteriormente no assassinato do marido de Batseba. Então, meus irmãos, é isso que Paulo está chamando a atenção, né? Que a salvação ela é independente das obras praticadas. Então veja que ela nunca foi um pacto de obras. Perfeito? Então veja que Paulo ele investe mais tempo, por exemplo, argumentando a partir do exemplo de Abraão. No versículo 3, ele diz o seguinte, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele cita esse texto que a gente fez a leitura, no nosso texto básico, o 15:6. Veja que o argumento de Paulo é que não houve qualquer trabalho da parte de Abraão, nenhuma obra prévia como condição para que ele fosse justificado. Entre o versículo 4 e 5 fala o seguinte, que ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim uma dívida. Pois bem, se Abraão fizesse jus à salvação, ele simplesmente estaria recebendo o que de fato ele merece. Mas a Bíblia fala que a salvação ela é pela graça, sem que nada tivéssemos feito. No versículo que Paulo coloca, no versículo ele fala assim, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, pela graça. Na passagem de Gênesis 15, não há qualquer obra executada por Abraão para que ele seja justificado por Deus. O que temos ali é uma aflição do patriarca, quer dizer, o Abraão, ele nesse texto, ele está sofrendo, né, em virtude de ainda não ter gerado o filho prometido. O que você tem nessa passagem, o que é? A resposta de Deus como uma promessa acerca de uma grande descendência de Abraão e a afirmação de que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos só lembrar um pouco da aula do domingo passado, onde o professor disse quando Deus fez o pacto com Abraão, era costume na época, partia animais e as pessoas que iriam fazer o pacto, elas passavam entre esses animais que estavam partidos ali, separados. Então, um exemplo, ele pegava um cabritinho, cortava esse cabritinho no meio, sangue, né, que existia ali e tal, que saía do cabritinho, eles colocavam uma parte de um lado, outra parte do outro, e as pessoas que iam fazer um pacto, seja pela compra ou venda de alguma propriedade, e os dois passavam entre essas partes que estavam do animal que haviam sido cortadas. Esse era o costume. Querendo significar de que forma? Que aquele pacto entre as duas pessoas exigia compromisso da parte dos dois. E esse compromisso era selado com sangue, no caso, o sangue do animal sacrificado. Se você observar no texto que foi lido na aula passada, veja que Abraão não passa. Abraão estava ali, esperou durante todo o tempo, a sua noite e tal, ficou esperando, espantava os abutres que tentavam pegar as carcaças ali, e de repente ele vê um fogo passando entre as partes que estavam cortadas. Na verdade, o único que passou entre os animais que estavam despedaçados foi Deus, representado nesse fogo que passou entre as partes. Abraão não passou. O que você pode imaginar dessa forma? Você pode imaginar o seguinte, que quem fez o pacto, na verdade, foi Deus e ele assumiu toda a responsabilidade.
Ele assumiu toda a responsabilidade naquele momento. O responsável pelo pacto, o pacto de sangue que ele estava fazendo com Abraão, era de responsabilidade única e exclusiva de quem? De Deus. Abraão, a ele não seria imputado nenhuma obra, não havia nada que ele pudesse fazer para garantir o cumprimento desse pacto. O pacto havia sido selado com sangue, sangue do sacrifício, que venha a se cumprir no sangue de Jesus derramado na cruz. Veja que em Hebreus 11, fala sobre a galeria dos heróis da fé. Essa passagem fornece uma sólida evidência para essa continuidade da doutrina da salvação entre o Antigo e o Novo Testamento. Todos os personagens que são elencados ali em Hebreus 11, todos são ali do Antigo Testamento. Todos eles viveram no Antigo Testamento, e a respeito de todos eles é afirmado que depositaram a sua fé, a sua esperança e a sua confiança em Deus, assim como Abraão. Então a salvação não vem de obras, ela vem na fé. E ao homem cabe o quê? Cabe crer, que inclusive a própria fé salvadora nem é do homem, é um dom de Deus. Então até mesmo a fé, até mesmo crer na salvação é colocado em nossos corações por Deus. Toda a responsabilidade é dele, como ele fez no pacto com Abraão. Somente Deus. Deus assumiu toda a responsabilidade desse pacto. A segunda parte da nossa revista fala sobre o que nós chamamos de continuidade ética. Podemos falar também que existe uma continuidade ética entre os dois testamentos. Isso significa que os dois estão unidos pela mesma lei moral. Algumas afirmações do Novo Testamento costumam ser mal compreendidas. Isso é importante. Como se elas ensinassem uma revogação ou uma abolição da lei moral, de maneira que os cristãos sobre o Novo Testamento não mais estão debaixo da obrigação de obedecer à lei moral, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Veja que em Romanos 6,14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ora, o que ele está falando? Que nós não devemos cumprir a lei? Não. O que ele diz aqui é que a salvação não vem pelo cumprimento da lei, e sim a salvação vem pela graça. Também, outra passagem muito distorcida, né? Alguns que apelam, por exemplo, para essa passagem que tem aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 12. O que ele fala lá? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Mas aqui ele se refere, e aqui o escritor de Hebreus está se referindo, ele está se referindo toda aquele cerimonial que existia, que aquilo era, como posteriormente ele vem apontar, que era uma sombra do que viria. Então, se há mudança do sacerdócio, ou se há o cumprimento já desse sacerdócio, aquela lei cerimonial, ela estava abolida, não a lei moral, como é o caso, por exemplo, dos 10 mandamentos. Então veja que essas passagens, elas precisam ser lidas lado a lado com outras passagens, por exemplo, do Novo Testamento, como por exemplo, Romanos, capítulo 3, versículo 31. O que ele fala? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Veja que nessa passagem, o apóstolo Paulo ele vem argumentando em favor da justificação pela fé. Porém, ele não deseja que os leitores concluam que, a partir dessa sua argumentação, que a lei moral do Antigo Testamento foi anulada. Em vez disso, ela é confirmada. Ela não é, obviamente, um pacto de obras para os cristãos, mas sim uma regra de vida. Quer dizer, uma regra para uma vida agradável a Deus, por parte daqueles que já foram salvos e justificados gratuitamente em Jesus. A lei moral é o padrão divino adequado para regular a vida cristã. Na essência do pensamento reformado, a respeito do uso da lei moral, está a convicção de que ela não foi dada ao homem com o propósito primário de servir-lhe como um caminho para a salvação, mas como um instrumento para regular a sua comunhão com o Senhor.
Então não há indicação no Novo Testamento de descontinuidade nesse sentido. Pelo contrário, há a confirmação da lei. Veja lá o que Jesus fala, por exemplo, em Mateus 5, versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Muito bem, então nós vimos dois elementos de continuidade, o que a gente chama a continuidade com relação à doutrina da salvação, e outro, a continuidade ética. A lei moral, ela valia no Antigo Testamento e ela vale no Novo Testamento. Porém, com uma distinção, ela não serve para a salvação, e sim para a relação entre as pessoas, ou seja, a vida que Deus deseja para os seus filhos. Nós vimos essas duas continuidades. E o terceiro tema da nossa lição, ele trata de elementos de descontinuidade. Por quê? Porque há elementos de descontinuidade entre os testamentos. Mas eles dizem respeito à forma como o pacto da graça era administrado no Antigo Testamento. Eu falei anteriormente sobre a questão das leis cerimoniais. Há, na verdade, um único pacto da graça, como eu já disse, que é administrado de formas distintas entre os testamentos. Isso sim existe. Por exemplo, encontramos no Antigo Testamento cerimônias prescritas ao povo de Israel, como dietas alimentares, está lá em Levítico 11, festas religiosas, rituais de purificação, lá no Levítico 12. Essas orientações, elas não mais estão em vigor, uma vez que todas elas se cumpriram em Cristo. Por exemplo, em relação aos animais que os judeus eram proibidos de comer. Veja o que Jesus fala, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 7, ou o versículo 18 e 19. Faz parte de um contexto, mas vamos ler só esses dois versículos. Então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Veja que Jesus não está falando de alimentos contaminados que causam doença, não é nesse sentido. Jesus está falando com relação às questões cerimoniais, né, de impureza. O homem seria um homem impuro, não seria santo, não estaria santificado se comesse determinados alimentos. Jesus fala, não é bem assim. Não é o que você come que muda o seu coração. Essas leis, essas dietas alimentares, Jesus ele vem revogar, porque essas coisas se cumprem em Cristo. Também nós encontramos no Antigo Testamento inúmeras prescrições quanto a sacrifícios e holocaustos. Esses deveriam ser oferecidos, por exemplo, diariamente. Mas olha que em Hebreus, capítulo 10, versículo 4, o escritor ele fala, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ora, era uma lei, a lei sacrificial, era uma lei cerimonial. Então, mas essa era só uma forma de administrar, né, de apontar para a questão da salvação. Como, por exemplo, sem o derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Mas sangue de quem? De bodes? Não, aquilo era um símbolo. Aquilo era um tipo, aquilo era, ou como o próprio escritor de Hebreus vem falar posteriormente, aquilo era a sombra do que de fato era o plano de redenção. Tudo seria concretizado no sacrifício de Cristo, no derramamento de sangue de Cristo. E toda aquela cerimônia, né, todo aquele ritual, toda aquela lei cerimonial apontava para o sacrifício de Cristo. Ela em si mesmo não salvava ninguém. Veja que o sangue derramado naqueles sacrifícios nunca foi eficaz quanto à remissão dos pecados. Eram, como eu disse, sombras do que viria. Então, foi necessário que Jesus oferecesse o seu sangue puro e sem mácula para que o pecado fosse expirado. Por essa razão, até que o escritor de Hebreus, ele declara lá, lá no capítulo 10, do versículo 12 ao 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés.
Porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então o sacrifício de Cristo é o único. Quando o escritor de Hebreus fala a respeito da sombra, veja que Platão usa essa mesma figura no mito da caverna. E qual é a relação disso? Então, os que estavam na caverna, eles viam projetado na parede a sombra das pessoas que andavam lá fora. Somente aquele que sai da caverna consegue enxergar o que de fato é real. E o que de fato é real? As pessoas que estão lá fora. E o que está ali dentro é a projeção, né, da sombra daqueles que estão lá fora. E aí pergunto para vocês, o que de fato vale, né, a pessoa em si que cria a sombra ou a sombra? Né? Então veja que o escritor de Hebreus ele deixa bem clara essa ideia. O que era no Antigo Testamento era a sombra daquilo que viria. E o que viria? O sacrifício de Cristo na cruz. Este sim é o sacrifício da redenção. Então, que descontinuidade que existe aí? Apenas no modo onde era administrada essa ideia de salvação, de sacrifício. É por isso que não sacrificamos a Deus em nossos momentos de culto. Não existe mais aquele sacrifício de animais. Essa sim é uma descontinuidade que existe entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Veja, por exemplo, que o escritor de Hebreus, ele fala lá no capítulo 13, versículo 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre o que? Sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não há necessidade mais de sacrifício de bodes, de carneiros e coisas do tipo. Então isso era uma sombra. Esta, de fato, é uma descontinuidade que existe entre Antigo e Novo Testamento. Como conclusão, não temos no Antigo Testamento uma simples coletânea de histórias e outros escritos de cunho moralista que servem apenas para inspirar a nossa caminhada cristã. Não. O Antigo Testamento não é somente isso. Nós temos no Antigo Testamento a revelação do Evangelho da graça em Jesus. É verdade que essa revelação ela progride. Ela vai aumentando à medida que caminhamos em direção ao Novo Testamento. Contudo, é perfeitamente possível ler o Antigo Testamento e encontrar nele o puro Evangelho da graça. O Cristo prometido e prefigurado, a justificação pela fé somente. Então, foi esse livro por meio do qual tantos santos que são mencionados no Novo Testamento, os apóstolos e todos aqueles que vieram, foi através desse livro que todos eles foram evangelizados. Como aplicação, você leu o Antigo Testamento? Alguma vez, ao lê-lo, você teve aquele estalo e disse algo como: é o Evangelho, é a graça? Que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo e uma boa semana.